Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 26 de abril. Nós estamos com um alimento diário, essa série, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 1, Coluna e Base da Verdade. Nós estamos na terceira semana com mensagem 5, A Igreja, o grande mistério da piedade. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele quer mostrar para nós aqui, Ele está contando conosco para expressar a sua vontade. Senhor Jesus, essa semana eu vou falar sobre piedade. Piedade é expressar Deus. Ele está preocupado, conosco, que a gente receba fé verdadeira, que a gente receba a verdade como a realidade, Senhor Jesus, e receba os seus ensinamentos não como doutrina, mas como algo sadio, algo que vai nos tornar sadios na fé. Senhor Jesus, vai fazer com que a gente tenha a mesma fé que é Deus, que apresenta tudo aquilo que Deus é dentro de nós, como a nossa experiência. Não vamos viver de aparência, a gente precisa viver algo que é real. Deus é real, ó Senhor Jesus. E quanto mais a gente experimentar a palavra, mais a gente vai experimentar essa realidade. Senhor Jesus, o que o Senhor espera de nós é que nós tenhamos uma vida, Senhor Jesus, uma vida correta diante dEle, uma vida de justiça, uma vida que cumpra a sua vontade. E para isso, Ele quer nos encher com Ele mesmo, para que a gente possa realmente ter essa vida correta, essa vida adequada, fazendo a vontade dEle, cumprindo tudo aquilo que é necessário para produzir em nós um viver que expressa Deus, mas também que faz com que todas as coisas das trevas tremam e fujam. Ó Senhor Jesus, isso é um viver real, que expressa Deus, mas também leva a gente a um viver cheio de temor e tremor diante dEle. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos abençoe com espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 6, versículo 63. Ó Senhor Jesus. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Colossenses capítulo 3, versículo 16, a parte A. Ó Senhor Jesus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Fé objetiva, verdade e sãos ensinamentos. Ó Senhor Jesus. O título da mensagem desta semana é A Igreja, o grande mistério da piedade. Falaremos sobre a vida eterna, a piedade, a fé subjetiva e a consciência. Veremos também o que é o grande mistério da piedade e qual é nosso papel em tudo isso. Ó Senhor Jesus. Com a proximidade do final dos tempos, a mentira e o engano se multiplicarão. Nossa luta hoje é pela verdade, não só a verdade bíblica, a verdade doutrinária, mas a verdade em seu sentido espiritual, ou seja, a realidade. A verdade é real, não é falsa, nem está relacionada simplesmente com a aparência. A verdade aqui é a realidade. A verdade é o que leva os irmãos a buscar a realidade de uma vida de justiça, de uma vida correta diante de Deus e de uma vida que cumpra a sua vontade. Ó Senhor Jesus. Diante desses fatos, o objetivo desta série de mensagens é levar você a ter uma vida de mártir, uma vida de libação, uma vida que se derrama pela igreja, pela vontade de Deus e por seu propósito. Uma vida que se sacrifica em prol do crescimento e maturidade daqueles que estão sob sua responsabilidade. Ó Senhor Jesus, nós que hoje ministramos a palavra, sentimos um peso muito grande sobre nossos ombros. Quando o irmão Dong estava conosco, era como se estivéssemos protegidos sob seu guarda-chuva. Seu encargo vinha diretamente de Deus e nós apenas traduzíamos suas palavras. Mas depois que ele dormiu no Senhor, o peso e a responsabilidade vieram para nós. Oramos para que o Senhor cumpra sua vontade e seu propósito por meio desta série de mensagens, a fim de suprir os que estão sob nossa responsabilidade. Ó Senhor Jesus.
A mensagem intitulada A Igreja, coluna e base da verdade, apresentamos 7 pontos: a fé objetiva, a verdade, os sãos ensinamentos, a vida eterna, a piedade, a fé subjetiva e a consciência. Conseguimos abordar 3 pontos: a fé, a verdade e os sãos ensinamentos. Ó Senhor Jesus! A fé objetiva é o conteúdo do Evangelho completo, o plano macro de Deus, a economia de Deus. No grego, essa palavra economia significa administração do lar, administração familiar de Deus. Deus tem uma família, uma casa, e nessa casa existe uma administração. Fomos encarregados de administrar, de cuidar da casa de Deus. A fé é o conteúdo desse evangelho completo, o conteúdo da economia de Deus. É algo objetivo, fora de nós. No diagrama, no fim da página, temos do lado esquerdo um círculo grande que representa tudo o que Deus é, tudo o que Deus planejou, tudo o que Ele fez, a pessoa e a obra do Deus triuno. Ou ainda, em outras palavras, representa Deus, Cristo, o Espírito, a vida, a igreja, o reino, a Nova Jerusalém. Todos esses itens são maravilhosos. Deus quer dispensar essa fé para dentro do ser humano regenerado, aquele que recebeu sua vida. No momento em que recebemos a vida de Deus, nossa fé subjetiva nasceu dentro de nós. Deus então quer colocar todos esses itens maravilhosos dentro de nossa fé, e Ele faz isso por meio de sua palavra. No diagrama fica claro, de um lado temos a fé, tudo o que Deus é, e do outro lado temos o ser humano com 3 círculos concêntricos que representam as 3 partes do homem: o corpo, a alma e o espírito. No círculo mais interior, no espírito, temos a fé, representando a fé que está dentro de nós, a fé subjetiva. O que Deus quer fazer é transportar a fé objetiva para dentro de nossa fé subjetiva. Isso é feito por intermédio de sua palavra, que no diagrama é representada por um caminhãozinho. Ó Senhor Jesus! Anos atrás, havia na televisão uma campanha chamada Baú da Felicidade, que dava prêmios às pessoas. Hoje, para nós, a palavra de Deus é o verdadeiro caminhão da felicidade, pois é Deus transportando a fé objetiva para dentro de nossa fé subjetiva. Deus tem uma frota de caminhões que transporta para dentro de nós, caminhão após caminhão, tudo o que Ele é e tudo o que Ele faz. Essa tem sido nossa experiência. Aleluia! Ó Senhor Jesus! E essa palavra, a verdade, é o segundo dos 7 itens que mencionamos acima. Falamos sobre a verdade não doutrinária. A doutrina só aumenta o nosso conhecimento. Quem tem muita doutrina gosta de ficar discutindo e debatendo. No entanto, a verdade é a realidade do que Deus é. Louvado seja o Senhor! Jesus revelou: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Não é doutrina. Precisamos conhecer as doutrinas no sentido objetivo da palavra. Mas o que Deus quer é que tenhamos a experiência subjetiva da palavra, a realidade que é a verdade. Ó Senhor Jesus! Os sãos ensinamentos são o terceiro item. Paulo usou muitos termos semelhantes: sãs palavras, sãos ensinamentos, linguagem sadia e também ser sadios na fé. Isso tudo diz respeito à nossa condição de vida, a nosso estado. Nosso estado hoje deve ser um estado sadio. Ó Senhor Jesus! Nesta semana, portanto, terminaremos os 4 itens que restam: a vida, a piedade, a fé subjetiva e a consciência. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Qual é a diferença entre a fé objetiva e a fé subjetiva? Ó Senhor Jesus! Isso precisa ficar bem claro para nós. A fé objetiva é tudo que Deus é, tudo que Deus fez, tudo que Ele realizou, compõe vários itens. Mas é a fé que está fora de nós. Ela existe, independente do homem crer ou não. Porque essa fé é Deus, são os elementos de Deus. É o Evangelho completo. É tudo aquilo que Deus deseja dispensar para o homem. E a fé subjetiva, Senhor Jesus, é o nosso ato de crer, né? É a nossa experiência com os elementos da fé, com a realidade que Deus está trazendo para nós através da palavra. Então, existe a fé, que é o próprio Deus, são os seus elementos, é aquilo que Ele é. E Ele quer colocar isso dentro de nós.
ó Senhor Jesus, dentro do nosso espírito, né, o órgão adequado para receber a fé. Mas isso chega até nós pelo caminhãozinho, né, que é a palavra. O Senhor vai mandando palavra após palavra, e nessa palavra contém os elementos da fé. A gente crê, né, toma essa atitude, o ato de crer, Senhor Jesus. A gente recebe essa palavra, a gente ouve, recebe, a gente entende, Senhor Jesus. A gente busca a vontade de Deus e tal. E aí ela chega lá no nosso espírito. E agora ela faz parte da nossa fé, é a nossa experiência. É assim que a gente vai experimentando que Deus é real. Ó Senhor Jesus. E aí essa fé vai transbordando de nós. Aquilo que estava fora de nós passa a ser agora também a mesma coisa que está dentro de nós. Então a gente passa a ter agora uma vida compatível com Deus. Ó Senhor Jesus. Tudo que está fora, Senhor Jesus, precisa gerar através da vida de Deus tudo que está dentro de nós. Por isso que essa semana a gente vai ver aí os 7 itens, né? Senhor Jesus, os 3 primeiros que estão fora de nós a gente já viu, né? E está explicando muito bem no dia de hoje. Durante a semana a gente vai ver os outros 4 itens e o item, né, que faz, o 4º item que faz com que tudo aquilo que está fora venha para dentro, que é a vida eterna de Deus. É isso que nos capacita a receber tudo aquilo que Deus é e ter uma transformação real de vida, ver na realidade de Deus. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: receber a realidade da palavra, aquilo que Deus é. Ó Senhor Jesus. O Senhor ele tem que nos mudar, né, nos moldar, tem que nos transformar, né, de seres humanos, né, pecadores, em filhos de Deus. Não só na aparência, não só no nome, não só porque receberam ali a vida de Deus, mas porque expressam a Deus. É isso que a gente vai ver com clareza durante essa semana. A gente precisa ter a piedade em nós. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ter a vida de Deus em nós, essa expressão. E para isso tem que receber aquilo que Deus é. Não pode haver diferença entre aquilo que Deus é e aquilo que está dentro de nós. A gente precisa aprender a expressar, né, com fidelidade, completamente tudo aquilo que Deus tem dispensado para cada um de nós. É isso que é o nosso aperfeiçoamento. Esse é o nosso labor de amor, né, praticar aquilo que Deus deseja. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente precisa realmente, né, estar atento, né, a toda a palavra. Não pode tomar a palavra como ensinamento, como doutrina, Senhor Jesus. Porque quem se enche muito de doutrina, muito de conhecimento, só quer discutir. Né? Quer discutir, quer debater, quer mostrar que o que ele tem ali é importante e tal. Senhor Jesus, o que a gente quer fazer não é expressar opiniões ou pensamentos, mas expressar o próprio Deus. E é isso que a gente vai ver durante a semana. Ó Senhor Jesus. Toda segunda-feira tem um resuminho do que a gente vai ver durante a semana. Eu sempre começo também encorajando os irmãos, né? Senhor Jesus, aqui embaixo está tudo separado na barra do tempo, né? O alimento diário sempre está, Senhor Jesus. E aqui embaixo também está na descrição, tem o vídeo da semana e o tutorial da semana. O vídeo da semana tem 2 horas e 1 minuto e o tutorial tem 29 minutos, Senhor Jesus. Então daí, né, com os segundinhos ali que passa ali também dá um pouquinho mais de 2 horas e meia. Basta se organizar que dá para assistir essa mensagem. É bom a gente acompanhar, né, tudo que os irmãos têm falado, Senhor Jesus, porque essas coisas querem, né, completar em nós a fé, que é cumprir o objetivo de Deus. A fé, Senhor Jesus, ela só é útil se a gente crê. Se a gente não crê, a fé perde a utilidade. Por isso que o inimigo ele quer que tudo pare na nossa mente, ou que a gente não ouça, que a gente não dê importância, Senhor Jesus. E é por isso que a gente tem que despertar, né? Despertar para ouvir o que o Senhor tem falado. A gente tem que perceber algo muito importante, né? Os irmãos têm compartilhado isso ultimamente, né? E no alimento diário isso tem que ficar cada vez mais claro para nós, que o que o Senhor está trazendo para nós são revelações. Ele está nos mostrando as coisas como de fato elas são. Né? Eu já dei exemplo várias vezes, né? Você pega, fecha a mão, né, e fala para as pessoas que tem alguma coisa dentro da sua mão. E aí, cada um vai poder falar uma coisa. Algum vai falar, é uma borracha. O outro vai falar, não, é uma pilha. O outro vai falar, não, é um lápis pequeno. Senhor Jesus. Cada um pode falar um monte de coisas, pode pensar milhares de coisas. Mas quando você abre a mão, o que aparece é a revelação. É o que de fato é. E é isso que Deus está dispensando para nós, aquilo que de fato é. Hoje existe muita discussão, muita coisa, muito falar disso, falar daquilo, mas pouco se apresenta o que de fato é. E é isso que o Senhor está mostrando para nós. E é isso que a gente está procurando compartilhar. A Bíblia fala o seguinte, nenhuma revelação vem de particular elucidação, mas homens santos, né, movidos pelo Espírito de Deus, ó Senhor Jesus, eles têm expressado para nós
né? Tem que trazer para nós essas revelações. Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que entender isso. Eu não vou entender algo na palavra simplesmente por ficar lendo, relendo ou tentar tirar a minha ideia daquilo ali. A revelação não vem de particular elucidação, mas homens santos da parte de Deus estão nos trazendo isso. Então o que isso quer dizer? Ó Senhor Jesus, que isso para mim essa semana ficou muito, muito claro. Eu preciso falar aquilo que Deus está falando. Senhor Jesus. Embora a gente já venha fazendo isso aqui, eu já tenho falado isso já há um bom tempo, Senhor Jesus, mas essa semana ficou mais claro ainda, com respeito à palavra profética. Senhor Jesus. A gente precisa falar aquilo que Deus está falando. Ou seja, hoje a palavra está trazendo para nós várias coisas. Mas se eu quiser, por exemplo, saber uma outra coisa, né? Hoje, por exemplo, a gente está vendo 1 e 2 Timóteo, de vez em quando a gente está entrando em Tito também, Senhor Jesus. Né? E, obviamente, a gente acaba entrando em Apocalipse, falando da volta do Senhor e tal. Ah, irmão, mas eu quero falar de Samuel. Ó Senhor Jesus. Você vai ler, você vai compreender, mas você não vai conseguir extrair nenhuma revelação dali se ela não estiver ligada com a palavra atual. Eu posso, por exemplo, chegar aqui e citar um versículo de 1 Samuel, desde que ele tenha relação com a palavra atual. Se ele não tiver, eu não vou conseguir extrair dali nada que vem de Deus, porque não é o falar de Deus. Então a gente precisa realmente compreender isso. Deus está falando. Eu preciso compreender o que Ele está falando. Daí que vai vir a nossa elucidação, vai vir para nós a clareza. Se eu quiser procurar outras coisas por curiosidade ou para satisfazer alguém, isso é mero blá blá blá, é mero conhecimento. Vai servir para quê? Discutir e debater. É isso que a gente precisa ficar claro. O que a gente precisa trazer é dentro daquilo que Deus está falando. Então, por isso que a gente já viu na semana anterior, né? Por que tem, né, apóstolos, profetas, pastores e mestres, evangelistas? Por que tem isso tudo? É para dispensar a palavra de Deus. Durante a semana a gente vai ver também que o Senhor Ele quer que a gente ministre. A gente leve adiante aquilo que Ele está dispensando. A gente não pode sair disso. Eu, quando comecei o canal, eu tinha intenção de, poxa, eu quero falar aqui palavras aqui que tem vários irmãos que têm dúvidas sobre isso, sobre aquilo outro e tal. E até hoje eu não consegui fazer esses vídeos, porque o Senhor não permitiu. Mas em vários vídeos do Alimento Diário, eu já pude colocar todo esse conteúdo que eu queria falar. Por quê? Porque fazia parte da palavra profética. Ó Senhor Jesus. E é isso que a gente tem que estar atento. Não é trazer mero conhecimento, mas é um ministrar que expressa Deus. É isso que a gente vai ver essa semana. Hoje as pessoas pegam muitas definições para piedade, mas a Bíblia quer dar para nós uma só definição: a expressão de Deus. Por isso que a gente tem que entender que existe a fé, Senhor Jesus, que está fora de nós. Existe, está lá, é Deus. Você crendo ou você não crendo, está lá. Mas existe uma fé dentro de nós, que é a nossa experiência com essa fé que está fora. Só que muitas pessoas hoje querem chamar de fé qualquer coisa. Vai misturando um monte de coisa e fala que isso é fé. Isso aí é uma coisa poluída, misturado com um monte de coisa. Não, o Senhor quer nos dar a verdadeira fé, que vem através de uma consciência boa, né, de um espírito exercitado. A gente já viu muito durante a semana. Né, e na semana passada mostrou para nós 7 itens. Né? Os 3 primeiros estão fora de nós, que é o que falou no dia de hoje do Alimento Diário. A fé objetiva, a verdade e os sãos ensinamentos. O 4º item é a vida eterna. A gente vai ver durante a semana, que é o dispensar de Deus para nós. Né? Deus se dispensou para nós, nós somos salvos e recebemos a vida eterna. É isso que nos habilita, né, a receber aquilo que está fora de nós para dentro de nós. É a vida eterna que faz essa transição. Então o que está fora de nós? A fé objetiva, a verdade e os sãos ensinamentos. E eles vão ser trazidos para nós e vão gerar dentro de nós a piedade, a fé subjetiva e a consciência. Né? Depois que o irmão tratar esses outros 4 itens, aí ele vai começar a falar só sobre a piedade e vai trazer uma revelação maravilhosa durante a semana. Praticamente vai ficar 3 dias só falando a respeito da piedade dentro dessa revelação, Senhor Jesus, mostrando para nós que hoje nós somos um complemento de Deus. Hoje nós somos uma ampliação de tudo aquilo que Deus deseja e também hoje nós concluímos o propósito original de Deus para o homem, que é expressar Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Foi feito igual a Deus, por dentro e por fora.
mas o pecado entrou e contaminou. Hoje a gente precisa remover as coisas pecaminosas para poder servir a Deus. Por isso que a gente precisa ter, eu insisto nisso, a gente precisa ter a mesma fé que está fora, tem que ser a mesma que está dentro. Só que Deus, Ele sabe que se Ele pegar tudo e colocar direto dentro de nós, a gente não aguenta. Então Ele vai pegando porções da palavra. Então a gente vê aqui a fé, né, Senhor Jesus, né, que é aqui maiúsculo, é uma porção redonda. Aí Ele tira um quadradinho de fé, coloca na palavra, a gente ouve e recebe essa palavra, crê, essa fezinha quadrada entra lá dentro do nosso espírito humano. Aí se torna uma fé minúscula, quadrada também, dentro de um espírito redondo. Ó Senhor Jesus. Eu quero compartilhar justamente essa questão, né? Senhor redondo fez em nós um espírito redondo, Senhor Jesus, mas trouxe para nós uma palavra, uma fé quadradinha. E aí eu posso querer pegar essa fé da palavra e falar, não, eu sou redondinho, eu vou dar uma arredondada nessa fé para poder ficar bonitinha. Ó Senhor Jesus. E é aí que muitos adulteram a palavra de Deus, para ficar mais bonito, para servir melhor o ser humano. Não, a gente precisa receber exatamente aquilo que Deus é. É isso que transforma a nossa vida. Eu tenho que ser fiel à palavra, para receber a fé e manter ela dentro de mim, como Deus a transmitiu. O inimigo ele quer nos enganar e tirar elementos da fé para ficar bonitinho, para ficar redondinho. E aí o que vai acontecendo? Em vez da sua fé ir aumentando e preenchendo o seu ser, a sua fé vai ficando cada vez menor, vai minguando, até chegar um momento em que você perde a fé. Ó Senhor Jesus, porque você está somente olhando um aspecto da fé. E a fé, ela é riquíssima. A gente viu aqui, né? É tudo aquilo que Deus planejou, fez, a sua pessoa, a sua obra. E também representa Deus, Cristo, o Espírito, a vida, a igreja, o reino, a Nova Jerusalém. E tem vários outros itens. Mas se eu começar a polir a fé, para deixar redondinha, deixar bonitinha, eu começo a tirar os elementos de Deus. E o resultado é que cada vez essa fé vai diminuindo, vai perdendo força. Então por isso que a gente precisa realmente perceber, olha, existe a fé que é Deus fora de nós, existe, independente de mim ou não, existe a verdade que traz para nós uma realidade. Essa verdade vem através da palavra. É um negocinho quadradinho, tem que estar do mesmo jeito. Senhor Jesus, eu não posso adulterar a palavra. E aí que entram os sãos e ensinamentos, porque tornam para mim essa palavra, Senhor Jesus, torna a minha vida sadia. É isso que o Senhor quer, né? Que a gente tenha uma realidade, uma vida de justiça, uma realidade, uma vida correta diante de Deus, uma vida que cumpra a sua vontade. Esses dois primeiros parágrafos aqui, né? Na verdade, o segundo e o terceiro parágrafo é quando os irmãos estavam ali tendo comunhão para ver qual era o tema desse alimento diário. O irmão Pedro mandou isso aqui para o irmão Ezra, falando que a gente precisa tocar na palavra, na verdade, mas no sentido espiritual. Ou seja, tocar, na verdade, como a nossa realidade, como algo real. Não está relacionado com a aparência, mas com algo real que é o próprio Deus. Deus é real. E é isso que eles irmãos querem trazer para nós. Hoje no mundo, o que impera hoje é mentira e engano. Em todos os setores. Senhor Jesus. Até mesmo no meio cristão. Como falei, muitos estão ali, deixa eu dar uma mexidinha aqui na fé para ficar melhor. Senhor Jesus, não, tem que ser exatamente o que é. A gente precisa cortar retamente. Ó Senhor, por isso que o Senhor está esperando de nós uma vida, que seja uma com a vida dele. Senhor Jesus. E ele mostrou para nós que tem um sentido disso tudo. Hoje o objetivo é que nós temos uma vida que a gente se derrama pela igreja, uma vida que a gente se derrama pela vontade de Deus, pelo propósito de Deus, que se sacrifica para o crescimento e maturidade daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. O Senhor ele vai cobrar de nós aqueles que nos entregou. Ó Senhor Jesus. Por isso está mostrando para nós que a gente precisa perceber a palavra de Deus como ela é. A vontade de Deus vai mostrar para nós a vontade de Deus, o propósito de Deus, e vai nos suprir, Senhor Jesus, para a gente poder suprir aqueles que estão debaixo do nosso cuidado. Por isso que ele mostrou, existe um peso muito grande, mas não dá para aliviar esse peso tirando a palavra. Tem que aliviar o peso das outras coisas. Tem que abandonar as outras coisas para ter em mim só o peso da palavra. Só aquilo que Deus é. Essa mesma fé que Deus está transmitindo. É o conteúdo de acordo com a economia, com a administração de Deus. Aquilo que vai tornar a nossa vida sadia. Por isso que Deus ele tem a sua administração. E Ele quer fazer com que isso seja a nossa experiência. A gente receber a fé, a verdade, como uma realidade daquilo que Deus é. Ó Senhor Jesus. Realidade daquilo que Ele é.
E por isso ele está preocupado, como é que está a nossa condição de vida. Então, as sãs palavras, são ensinamentos, mostram como está a nossa condição de vida, como que está o nosso estado, Senhor Jesus. A nossa condição de vida é o nosso estado hoje. Tem que ser sadio, tem que ser algo que a gente possa crer na palavra, ter uma vida verdadeira, uma vida que não vai acabar. A vida dessa terra vai acabar, vai passar, Senhor Jesus, mas a vida de Deus em nós não vai passar. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa ter cuidado, para a gente não comprometer a fé, tirando os elementos de Deus, mas procurar cada vez mais viver diante da revelação, viver diante da luz de Deus, que Ele tem dispensado para nós na sua palavra. Então eu preciso realmente buscar compreender. Eu não vou compreender algo que está fora daquilo que Deus está falando, mas eu preciso buscar compreender aquilo que é real, aquilo que Deus está falando, aquilo que está dentro da sua palavra de hoje, de agora. É isso que vai me dar fundamento, é isso que vai me tocar diante daquilo que Deus deseja. E é isso que precisa ficar claro para nós durante toda a mensagem dessa semana. Deus ele espera de cada um de nós que a gente procure a piedade, ou seja, a gente procure expressá-lo sem hoje. Isso não vai vir por conhecimento, Vai falar durante a semana também sobre a questão de uma fé sem fingimento, ou seja, porque existe uma fé falsa. Não quer dizer que, irmão, você acha que eu estou fingindo? Não é isso. Não é que você está fazendo algo propositadamente, mas você pode estar não crendo, não recebendo, mas você está dizendo que está. Então isso na verdade é um fingimento, mas às vezes você não percebe. Ó Senhor Jesus, mas a fé é real, a piedade é real. Expressar Deus com realidade, isso nos transforma, isso nos firma diante dele, e é isso que ele quer. Hoje as pessoas podem nos desprezar, Senhor Jesus. Se você está ali vivendo piedosamente, expressando Deus, você vai ser desprezado pelas pessoas, Senhor, por aqueles que não querem nada com Deus. Mas o inimigo vai tremer. Ele não teme nossa teologia, doutrina, falar disso, falar daquilo, mas ele teme uma piedade verdadeira. Ele teme que a gente expresse Deus. E é isso que a gente precisa realmente compreender durante a semana. A gente vai ver todos os outros itens, Senhor Jesus. A gente vai ver tudo que está fora, através da vida de Deus, vai se tornar tudo aquilo que está dentro, para que a gente possa expressar o Senhor, para que a gente possa viver diante dele e ter uma fé bem constituída exatamente por aquilo que Deus está transmitindo. A gente não vai mudar nada na fé. O que a gente vai mudar é o que está em nós, é o que realmente é o nosso viver, para que a gente possa ser como Deus é, em vida e natureza. Graças ao Senhor. É assim que a gente vai cumprir aquilo que Ele deseja. Ser a sua expressão hoje. Ser a continuação de Cristo hoje na terra. Ó Senhor Jesus, quanta alegria. Que missão gloriosa. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.